Senhores, um dos momentos mais marcantes das últimas semanas na política internacional foi o referendo realizado no dia 1º de outubro na Catalunha para decidir acerca da independência daquela comunidade autônoma em relação à Espanha. Temos que entender justamente como se dá esse processo e é isso que tentaremos fazer ao longo da nossa brevíssima conversa no dia de hoje. Um primeiro dado importante que temos que reconhecer é justamente que a Espanha é composta por um conjunto amplo de comunidades autônomas, e algumas delas, inclusive, gozam de graus mais elevados de autonomia. A Catalunha é um desses territórios dentro da Espanha que possui um estatuto de autonomia, que em 2006, inclusive, assegurou uma série de direitos e prerrogativas ao povo catalão, gozando a partir daí justamente de características de poderes bastante exclusivos, sobretudo em comparação com outros territórios do mesmo reino espanhol, do mesmo Estado espanhol. Podemos reconhecer que em 2010, no entanto, houve uma diminuição dessas prerrogativas do Estatuto de Autonomia da Catalunha em função de um recurso impetrado pelo Partido Popular, que é o partido que governa a Espanha já há muitíssimo tempo. O Partido Popular entrou com esse recurso e conseguiu justamente revogar parte do Estatuto de Autonomia da Catalunha, e a partir desse momento, a partir de 2010, começou a aflorar, consequentemente, um sentimento separatista. Os catalães ficaram desgostosos com essa diminuição de suas prerrogativas, e começou a partir dali, nos últimos anos, vem crescendo esse sentimento separatista. O atual governo da Generalitat, o atual governo na Catalunha, comandado pelo Puigdemont, decidiu justamente convocar esse referendo para o dia 1º de outubro para que o povo catalão decidisse se quer continuar unido ao Estado espanhol, ou se prefere se tornar um Estado independente. Naturalmente, o governo de Madrid, o governo central de Madrid, comandado pelo Partido Popular, pelo primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy, combateu a iniciativa considerada ilegal à luz de uma leitura da Constituição espanhola. A Constituição espanhola, já no período de redemocratização, ela veda a possibilidade de que qualquer parte do território possa se separar. Justamente a ideia é consolidar e consagrar a integridade territorial, que é, aliás, um dos grandes princípios que regem as relações internacionais. Os estados, eles têm assegurada a sua integridade territorial. De outro lado, os catalães alegam o direito de autodeterminação, embora seja uma alegação com alguma fragilidade, afinal de contas a Catalunha não é uma colônia, não vive sob o jugo de uma metrópole, o que dificultaria a aplicação da ideia de autodeterminação. O que chama muito a atenção nesse imbróglio enorme entre o governo de Madrid e a Catalunha é, de alguma maneira, a indiferença da União Europeia nisso tudo. A União Europeia com o objetivo de não melindrar a Espanha, um de seus 28 membros, simplesmente silenciou em relação ao caso e disse confiar numa solução espanhola, que a Espanha consiga de fato resolver essa questão no plano doméstico. Certamente o grande temor da União Europeia, ou de outros estados de dentro da União Europeia, é que o exemplo catalão pode ser seguido em outras áreas da Europa. Lembrem que temos também regiões separatistas em outros países. Vale lembrar, por exemplo, a região de Flandres, dentro da Bélgica, um movimento separatista. Então, há outras regiões da Europa que poderiam eventualmente seguir o mesmo caminho. Então, é um cenário bastante tenso. O governo catalão tendo vencido justamente o referendo. Lembrem que houve uma vitória esmagadora do sim, no sentido de separar da Espanha. O governo catalão já afirmou que vai anunciar a independência da Catalunha, e isso poderá ter consequências. Ainda é muito incerto o que pode acontecer. Fato é que o governo central espanhol vai relutar e vai, de alguma maneira, tentar impedir que se leve a cabo essa independência, mas o cenário futuro ainda é um cenário de bastante incerteza. Vale lembrar, por exemplo, que dificilmente a Catalunha seria admitida na União Europeia, o que significaria que essa região teria que deixar a União Europeia, com consequências possivelmente dramáticas para a economia do Estado catalão.
que vive muito, por exemplo, das relações com a França, com quem tem uma fronteira bastante extensa. Okay? Então, a Catalunha é uma região importante, tem muitas riquezas, mas entendo que deixar a União Europeia, isso pode ter consequências ruins. Além do que, claro, ao fazer parte do Estado espanhol, a Catalunha se vale também de alguns mecanismos do próprio Estado espanhol, embora, claro, também contribua para o Estado da Espanha, mas também recebe em troca aportes e apoio, ok? Então é um cenário complicado, tivemos cenas lamentáveis de violência na Catalunha no dia 1º de outubro, vamos torcer para uma solução negociada. Não seria certamente interessante que tivéssemos aí uma realidade de crescente violência num Estado democrático já há bastante tempo, desde o fim do regime franquista, ok? Então, como internacionalistas, torcemos por uma solução negociada e que tanto o Reino Espanhol, tanto o governo quanto o governo catalão consigam chegar a um entendimento.